Um dia o oculista me disse que depois dos 40 a gente tem que usar um óculos para perto e para longe no mesmo óculos. Eu disse, não acredito nisso. E hoje eu acredito. Né? Não tem jeito. Mas, queridos, nessa manhã nós vamos falar basicamente sobre a ligação da fé com a história, partindo do ponto da própria história de Jesus. E eu queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, do capítulo 1, do verso 1 ao 17, onde você vai encontrar a genealogia humana de Jesus. Você sabe, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, não com a participação de José, mas ele teve uma genealogia humana, ascendência humana. E quem foram os ascendentes de Jesus? Porque Jesus nasce dentro de uma família muito antiga. Gerações são descritas aqui. E essas gerações são todas as gerações que compuseram a ascendência dele. A grande pergunta é: quem são esses ascendentes de Jesus Cristo? Então, em Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17, nós vamos ler aqui a palavra de Deus. E ela diz para nós: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia, e 14 gerações do exílio da Babilônia até Cristo. Você viu quantos nomes sugestivos para dar para o seu filho aqui, né? Há muitos nomes não conhecidos que você pode dar para os seus filhos, se você gostar, claro. Mas, queridos, nessa manhã eu queria dizer para você que várias vezes na Escritura, especialmente no Novo Testamento, Jesus é chamado o Santo de Deus, o Santo Filho de Deus. É dito na Escritura que Jesus não cometeu um só pecado durante sua vida curta de 33 anos. É dito na Escritura que Jesus um dia chega para os seus acusadores, que dia e noite o acusavam de coisa errada,
e diz para eles: quem de vocês pode apontar um pecado na minha vida? A Escritura lembra que com 12 anos de idade Jesus faz uma coisa que nenhum adolescente faz. Porque com 12 anos de idade você vai encontrar um adolescente jogando videogame no seu quarto. Jesus com 12 anos ele vai ao templo. E ele entra no templo e ele começa a discutir Bíblia. Ele começa a discutir o Antigo Testamento com especialistas na religião e na lei. Tem um alto conhecimento da Escritura com 12 anos de idade. E os autores da lei se espantam por ele ter 12 anos e por ele saber tanto da Escritura. Jesus é chamado do irrepreensível na Escritura. Jesus é chamado daquele que é o Filho de Deus. Mas quando você olha para a sua genealogia, para a sua família, para os seus ascendentes, você vai encontrar na lista dos seus ascendentes uma lista nada adequada para produzir nele o santo, o filho amado, o especialista na Escritura, o que não tem pecado. Ao olhar para a família de Jesus, nós com certeza podemos afirmar que se dependesse da família que Jesus teve, que se dependesse da herança genética que ele possui, da herança psíquica e da herança sociológica de Jesus, ele teria todas as dificuldades para ser quem ele foi. Porque ele teve uma família extremamente complicada, desestruturada, inadequada para torná-lo quem ele foi. As pessoas que constam nessa lista de Mateus, os vários nomes, nenhuma delas tem dignidade moral para serem parentes do Salvador Jesus. O comportamento dessa gente que aparece na lista não classifica essas pessoas em nada para Deus usá-las para algum propósito. Ao contrário, são pessoas carregadas de pecado moral, vícios degradantes, corrupção, mau comportamento, devassidão, blasfêmia, culto pagão, ocultismo, satanismo. Essa turma que compõe a família de Jesus. Aí isso levanta uma pergunta para nós: por que as pessoas são como são? Por que elas agem como agem? E por que às vezes a gente diz que filho de peixe é peixinho? Mas por que às vezes o filho do peixe não é peixinho? Porque não tem nada a ver com seus pais. A ciência desenvolveu 3 teorias básicas para explicar o comportamento humano, para responder por que as pessoas são o que são e fazem o que fazem. Dessas três teorias, a primeira que tentou explicar o comportamento humano foi a genética. A genética diz que todos nós, o ser humano, ele é condicionado pela sua biologia, que nós temos uma memória celular, e que essa memória celular vem sendo trazida dos nossos antepassados, dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, de longa data, de antigas gerações para a nossa geração. E essa herança genética explicaria por que nós somos quem somos e fazemos o que fazemos. Baseado nessa ideia, ou baseado nessa teoria da genética, nós dizemos: o fulano é assim porque o pai dele foi assim, porque o avô dele foi assim, está no sangue. E a gente gosta dessa expressão, né? O fulano tem sangue espanhol, fulano tem sangue alemão, sangue italiano, e aí vai. Então, porque ele tem sangue italiano, consequentemente ele terá todas as atitudes e comportamentos de qualquer italiano. Porque tem sangue alemão, ele será muito contundente como qualquer alemão.
Se ele tem sangue espanhol, também. Nós dizemos que a pessoa é assim porque está no sangue dela. A segunda teoria que tentou explicar o comportamento humano foi a psicanálise do Freud. E para o Freud, o nosso comportamento é determinado pela relação com nossos pais. Dependendo de como é que o seu pai foi para você, da figura paterna na sua família, dependendo da figura materna na sua família, o seu futuro será saudável ou não, equilibrado ou não, amoroso ou não, afetuoso ou não. Em muitos casos, Freud tem razão. O contexto da família forma quem somos. Por isso, a Escritura nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque até quando for velho, não se desviará dele. Os cristãos pegam esse texto e restringem esse texto apenas ao contexto de igreja. Leve o seu filho na escola dominical e ele nunca mais vai esquecer a Bíblia. Mas não é isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo: pais e mães, vocês ensinam seus filhos o tempo inteiro. E até quando eles forem velhos, não tem jeito. Eles vão ser o que vocês foram. Porque criança não imita a palavra. Criança imita comportamento, conduta. A terceira teoria para explicar o comportamento humano vem da sociologia do Karl Marx. E para o Karl Marx, o sujeito é o que é, faz o que faz. O comportamento humano que ele tem é determinado pela relação social. Significa que é a sociedade, o convívio social que torna a pessoa quem ela é. Baseado nessa teoria do Marx, quem nasceu na favela inevitavelmente será pobre. Quem nasceu no Palácio ou Zona Sul será rico. Quem nasceu numa família agressiva será agressivo. Quem nasceu num lar cheio de amor e ternura será uma pessoa cheia de amor e de ternura. Essas três teorias, da genética, da psicanálise e da sociologia, tentam explicar o comportamento do ser humano. Mas qual o problema, queridos? O problema é que de vez em quando as pessoas rompem esse padrão da genética, da psicologia, da sociologia, rompem. E elas se comportam de maneira completamente inversa à sociologia, à genética e à psicanálise. A regra não funciona para elas. Elas se comportam de maneira inversa a toda aquela carga familiar. Vou te dar 2 exemplos. Eu tenho um menino que eu fiz o casamento dele. Ele está casado com uma filhinha maravilhosa. Ele trabalha numa empresa grande da cidade aqui, na indústria, há anos. Tem uma vida emocional saudável, ama muito a esposa e ama muito o filhinho, a filhinha. É um garoto, é um rapaz equilibradíssimo. Mas, quando você olha para o passado dele, esse menino nasceu num lar de 5 irmãos, a mãe prostituta, que morava, ou que mora ainda, a mãe mora num lugar horrível da cidade. Há um lugar aqui na cidade que o pessoal apelidou de Parque dos Monstros. Você já ouviu falar? Parque dos Monstros. Esse é o nome do bairro, o apelido que deram. A mãe dele mora no Parque dos Monstros. Sempre foi prostituta. Cada filho de um pai diferente. Todos os irmãos estão na vida errada. O Samuel foi pego, foi adotado por uma família no lixão. Ele comia lixo. A família adotou sem tirar da mãe. O levava para casa, dava comida, dava guarida, levava para a escola, trazia da escola, levava para a igreja, trazia da igreja, ficava com a mãe, ficava com a família. A história mudou, queridos. Ele não foi o que a família dele foi. Ele não enveredou para o crime.
começou na miséria. Hoje é uma pessoa temente a Deus, abençoadíssima. Mas eu vou te dar um exemplo contrário, oposto. Você lembra de Suzanne Richthofen? Como é que você explica? Uma garota de uma família de classe alta fazer o que fez. Então, de vez em quando, a história rompe esses padrões, porque existem ricos engravatados que cometem crimes, e existem pobres que se transformam no Joaquim Barbosa. E como é que você explica então que as coisas são determinantes? Há um detalhe que nós não devemos esquecer, queridos, que o Evangelho é um fator de rompimento de qualquer condicionamento da sociologia, da psicologia, ou da genética. O Evangelho, ele rompe esses padrões, porque ele cria uma transformação de dentro para fora do comportamento humano, a tal ponto que Paulo diz assim: que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova pessoa, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Quem abraça o Evangelho passa por uma transformação interior, de dentro para fora, não importa o que foi até hoje, será uma nova pessoa. Suas heranças não contarão mais, porque Deus fará uma grande obra na sua vida. Então, se Jesus dependesse da sua família, dos seus parentes, para ser o santo de Deus, ele estaria em sérias dificuldades. A genealogia de Jesus é mais um exemplo claro do que Deus pode fazer com a nossa história, do jeito que ela é, para transformá-la numa nova página que escreve mais uma parte da obra de Deus nessa terra. Eu queria examinar alguns personagens da família de Jesus para falar como Deus encara a sua história. O que você pensa da sua história é uma coisa, o que Deus pensa da sua história é outra. E a primeira verdade que a gente aprende com a genealogia de Jesus é que a nossa história é valorizada por Deus. Olha comigo na sua Bíblia, o verso 3, aparece um nome, ou aparece essa expressão, ou aparece esse relato: Judá gerou Pérez e Zerá. Judá, um homem, gerou 2 filhos, com uma mulher. A mãe desses meninos ou filhos se chamava Tamar. Até aí nada demais. Um casal tem uma relação sexual, gera 2 filhos, ou tem 2 relações sexuais e gera 2 filhos, Pérez e Zerá. A pergunta é: quem é Judá e quem é Tamar? Jesus é descendente de Tamar e Judá. O detalhe é que Tamar é a nora, Judá o sogro. Tamar engravida do próprio sogro, numa relação sexual marcada por interesses particulares dela. E ela engravida do próprio sogro. Jesus nasce de uma ascendência deturpada em questão sexual, o sogro tendo relações com a nora. Mas há também a história, na genealogia de Jesus, de Davi. O Davi, que certo dia colocou os olhos numa mulher que não era dele, casada com seu soldado, olhou a beleza daquela mulher tomando banho, ordenou que trouxessem essa mulher na cama para ele, teve relações com ela, a mulher engravida, traz a notícia para Davi, e Davi diz: mandem matar o marido dela, coloquem ele na frente da batalha para que morra. Davi não só engravida, Davi não só tem relações sexuais com uma mulher que não é dele, como ordena matar o marido dela. Na genealogia de Jesus há o nome de Salomão. Salomão, o filho que depois Davi teve com a própria Batseba, porque o primeiro morreu. Salomão é filho dessa mulher que adulterou com Davi. E Salomão, a Bíblia diz, chegou a ter 1000 mulheres no seu harém.
Deveria levar 3 anos para visitar cada uma. E Salomão, na velhice, não só tem 1000 mulheres, mas ele se converte aos deuses pagãos que elas adoram. Você olha para essas histórias da genealogia de Jesus e você se pergunta: com uma família dessa, será que alguém poderia dar certo na vida? Ter uma vida saudável afetivamente? E não praticar as mesmas coisas que seus parentes fizeram? Se a regra é tal pai, tal filho, como é que Jesus não fez o que Davi fez? Não fez o que Salomão fez? Não fez o que Judá e sua nora fizeram? Com uma herança dessa, como é que alguém pode ser diferente? A resposta, queridos, é que Jesus é ao mesmo tempo a redenção e o redentor do ser humano. A resposta é que em Jesus nós somos transformados, e todos são transformados por causa do sim que disseram a Deus, apesar de tudo nesses que eu citei. O segredo é que tanto Judá, que adulterou com a nora, disse sim a Deus, como Davi se arrependeu e disse sim a Deus, Salomão disse sim a Deus, e todos estes se voltaram para Deus, porque eram incapazes de dar conta das suas neuroses, eram incapazes de dar conta das suas compulsões, e clamaram a Deus por socorro e salvação. E por causa disso, ninguém precisa ter medo de desenvolver os mesmos comportamentos desvirtuados que recebeu dos seus pais, bastando que clame pelo socorro e salvação de Jesus. Se você olha para a sua família e você tem medo que coisas da sua família ruins peguem em você, se desenvolvam em você, você tem medo de ser igual ao seu avô que batia na sua avó, você tem medo de ser igual ao seu pai que maltratava a sua mãe, não precisa ter medo de que você vai maltratar a sua mulher. Se você tem medo de que seu avô bebia e seu pai bebia, não é preciso ter medo que você vá beber, queridos. Basta que você se volte para Jesus, porque Ele muda o padrão, porque Ele altera a história. Então, se o seu passado causa medo de que você possa ser rejeitado por Deus, perca esse medo, porque é através da nossa decisão por Cristo que nós mudamos o nosso futuro, para que o nosso futuro não seja uma repetição ruim do passado. Eu me lembro de um homem que eu pude pregar o Evangelho para ele por causa do filho de 18 anos de idade, alguns anos atrás, que se envolveu nas drogas, e era um rapaz grande, enorme, e que teve redução da capacidade mental para 12 anos, o cérebro atrofiou. Ele tinha 18 de idade e tinha 12 de idade mental, para você ver o que a droga faz. E nós atendemos essa família durante um tempo. O pai se converteu a Cristo, a mãe também, a atual a esposa. E esse rapaz disse para mim um dia: pastor, meu pai foi marinheiro, e meu pai tinha uma mulher em cada canto. Eu tive 5 casamentos, mas eu nunca tinha ouvido falar do Evangelho de Jesus. Hoje eu tenho 2 crianças pequenas, e todos os meus outros filhos que eu tive por aí, eu perdi o contato e nem sei quem são. Mas a partir de agora que eu conheci o Evangelho, eu quero levar meus filhos para o Evangelho, esses. E ele disse para mim, eu li uma coisa na Bíblia que me deu muita esperança. Eu li em Êxodo, no livro de Êxodo, que Deus visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas Deus usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e temem o seu nome. Ele me disse: se eu fiz parte daquela geração que de alguma forma, por romper com Deus, foi alvo de toda essa tragédia, agora que eu estou no Evangelho, a 1000ª geração que vier depois de mim
será uma geração de Deus. Porque Deus faz misericórdia até 1000 gerações. Porque Deus muda a história do ponto que ela está. E muda. Então Deus ama a nossa história, queridos. Porque Ele pode fazer uma mudança radical na nossa história. Não importa qual tenha sido a nossa herança familiar. Não importa se isso pesa para você e você tem medo de ser igual. Não precisa ter medo. Basta você entregar a sua vida a Jesus Cristo, que Ele rompe qualquer padrão e transforma a sua história em algo surpreendentemente melhor do que já foi a história dos seus antepassados. Amém, queridos? A segunda verdade é que a nossa história pode ter cura. No verso 7 nós encontramos uma outra expressão de um outro ascendente de Jesus. Salomão gerou Roboão. Quem é Roboão? É por isso que você percebe que o padrão pode ser rompido, né? Qual é a fama de Salomão, queridos? Salomão é chamado de quê? Ele é famoso pelo dinheiro, ele é famoso pelas 1000 mulheres, ele é famoso por quê? O homem da sabedoria. Nunca houve, antes nem depois, tão sábio quanto ele. É de se imaginar que os filhos de Salomão teriam a mesma sabedoria genética dele, não é? Mas vem o sucessor do trono, filho de Salomão, chamado Roboão. E o Roboão, o filho do sábio, ele causa a divisão do império, ou ele causa a divisão da unidade de Israel em 2 reinos, do norte e do sul. Por quê? Porque quando chegou a hora dele governar, jovem, inexperiente, os conselheiros do seu pai dizem para ele que o povo está insatisfeito de pagar impostos demais, não suporta a carga tributária mais, e pede para ter misericórdia. E o Roboão pergunta para os conselheiros do seu pai: o que vocês me aconselham que eu devo fazer? Os antigos conselheiros do pai dizem: reduz a carga tributária do país. Dá um jeito nessa Petrobras, essa Eletrobras, esse BNDES. Resolve esse negócio. O Roboão escuta o conselho e se junta depois aos jovens, amigos dele, que foram criados lá no palácio, na Boa Vida, e pergunta: o que vocês acham que eu devo fazer diante da reclamação do povo? Os amigos dele dizem: não escute o povo. O povo só sabe se queixar, o povo só sabe reclamar mesmo. Aumenta os impostos. Estão achando ruim, vai ficar pior. Aumenta juro, aumenta a carga tributária, aumenta imposto, deixa o povo reclamar, não tem que pagar. E ele faz isso. E esse povo de Israel, todo unido em 12 tribos, como eu disse para você, nem um pouco pacífico, nem um pouquinho pacífico, nem um pouco passivo, não é como o brasileiro acomodado. Eles racham o país no meio. Uma parte fica no sul, outra parte no norte. O país, imagine o Brasil rasgado no meio. 2 países dentro de um. Um país é o sul, outro é o norte. Israel fez isso. Só que ao fazer isso, ele não causou uma coisa boa. Ele prejudica a nação inteira, sob o ponto de vista econômico, político e social. Só por quê? Porque queria viver do luxo dos impostos. Esse é Roboão, que divide um povo, que divide famílias, que divide nação, deixa a nação sem rumo, pessoas sem saber o que fazer de uma hora para outra. Pertencem a um país, agora são 2 países. Para onde eu vou? Para o sul, para o norte? Onde eu vou morar? No sul, no norte? Onde a minha família vai? Para o sul, para o norte? A vida de Roboão mostra para nós o exemplo de que, assim como ele, muitas pessoas vieram de famílias que perderam sua estrutura. Talvez você seja procedente de uma família sem estrutura, porque os seus pais, ou um dos seus pais, foi negligente, sumiu de casa.
deu no pé, foi disperso, não orientou você, deixou você a ver navios, deixou você se virar como você podia. Os pais e mães como Roboão abandonam tudo por causa de um sonho.